Boa noite. Estamos aqui com um convidado muito especial hoje. Desculpem pela demora, mas tivemos alguns problemas técnicos, mas o que importa é o que vem pela frente, né? Muito obrigada pela participação, sejam todos muito bem-vindos e a Kelly vai fazer uma abertura com uma mensagem muito bonita. É isso aí, boa noite para todo mundo. Obrigada a todos que estão aí entrando ou estavam aguardando. Muito obrigada. E eu vou começar aí com uma leitura de uma mensagem que tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Que das minhas feridas saia poder para curar. Que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha. E que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou, toda a terra cheia da sua glória. Essa mensagem é do Rodolfo Abrantes. Muito linda essa mensagem, né? E eu vou começar então apresentando o nosso convidado. Hoje a gente está muito chique aqui, né, Fá? Nosso convidado especial, o Dimas Queiroz Jr. O Dimas, gente, olha, é locutor, dublador, escritor, pai, né, gêmeos ainda. E ele é fundador de uns ministérios muito lindos que ele fundou, né, que ele fez aí. E tem três ministérios, né, Dimas? O Transformando Corações, a Turma do Judá, que eu tô apaixonada, já quero um Judá pra mim, depois vocês vão saber por que eu tô falando isso. Já tô apaixonada no Judá. E também o Educando com Princípios. Então a gente quer saber do Dimas, né, sobre esses ministérios lindos que você tem. Também sobre você, né, sobre sua família, sobre você, sobre locutor, escritor, dublador, enfim. Agora é com você. Legal. Primeiro, quero agradecer a oportunidade. Boa noite para todos que estão aqui com a gente. É um privilégio poder estar aqui. Eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para poder falar um pouco daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e como isso tem preenchido o nosso dia a dia. Locução e a dublagem são os talentos que Ele colocou na minha vida, né? E na verdade disso daí até veio um livro que chama A Uma Só Voz, que, né, como que eu superei a gagueira e me tornei um locutor e dublador. Então, gente, ele era gago, pasme. É verdade, E se vocês me permitem, eu quero começar falando com um versículo que é um versículo que rege um pouco para mim algumas coisas. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Tá lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então, ao longo da trajetória, com todas as dificuldades, superações, eu tenho aprendido que as situações de dificuldades que a gente passa, todas têm um propósito, que é para um bem maior, que a gente não sabe qual é, mas o Senhor, quanto mais próximo de Deus a gente está, mais sensível a gente vai estar entendendo o propósito que tem. E hoje eu consigo ver quantas pessoas eu consigo alcançar com os talentos que Ele colocou. A minha maior dificuldade é uma das minhas maiores vitórias. E eu sou casado com a Vânia, ela deve estar vendo, beijo amor. As crianças estão lá, Lucas e Júlia, fizeram aniversário agora dia 5. Como é bom ter filho, filho é bênção. Depois que eu me tornei pai, assim, tudo muda mudou, tudo, né? Assim, a visão da vida, né, Dimas? Muda total, porque a gente se torna apaixonado, os teus filhos te quebram assim no meio, assim, eles te... A Juju, ela falou assim, ela vem toda dengosa, assim, como eles têm 4 anos, 4 anos, e já dobra a gente fácil. Mas a gente é apaixonado. E eu tenho um terceiro filho, que é, esse que é o Judá. Não sei se você vai levar de volta. Judá, esse aqui é o Judá. Fala, turma! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, obrigado, viu, Kelly? A gente que agradece, Judá. Obrigado mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Judá, viu? você quer ir pra minha casa? Você vai deixar? Você pensa, depois você pensa melhor. Eu vou pensar um pouquinho. Eu posso passar uns dias lá, tá? Ah, então tá bom. Combinado. Meu terceiro filho. E o Senhor, Ele entregou nas nossas mãos também algumas coisas que são presentes, eu digo assim.
Um foi o Transformando Corações, que é o nosso chamado ministerial, digo assim, que é onde a gente vai cuidar das feridas do coração das pessoas. Então... Mas como é que você pensou assim, deu um clique, você falou, vou escrever um livro? Então, não foi... assim, aliás, existe uma peculiaridade do lance de escrever os livros, que depois eu conto, se der tempo. Mas assim, o Transformando Corações, a gente foi numa crescente, entendendo o nosso chamado ministerial, fomos nos envolvendo e nos aprofundando na palavra, não só no conhecimento dessa área. E teve um determinado tempo que o Senhor ele me acordou na madrugada algumas vezes. E é engraçado, o Senhor ele é pontual e foi às 3 horas da manhã que ele me acordou. E ele começou a me mostrar vários corações que passavam por um processo de transformação. Eu não sei se a câmera ela consegue mostrar, vê se dá para ver mais ou menos aqui assim. Então, os corações que o Senhor ele me mostrava um desenho e junto com alguns versículos e uma palavra. Então, era um primeiro coração vermelhinho, limpo, puro, conforme nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Depois disso, um segundo coração que tinha uma casquinha e uma bandeirinha como se fosse uma fortaleza, sabe? E estava escrito assim, orgulho. Que esse foi a primeira fortaleza que entrou no coração do homem quando ele decidiu pecar. E junto com isso vem também a rejeição. Aí, quando a gente entende esse processo dessa primeira casquinha, aí vem uma outra imagem, que foi um processo. Várias noites iam passando, vinha, e enquanto eu não levantava e começava a escrever, e dava vazão aqui, não dava, você fica lá. E eu tenho todos os croquis, os desenhos originais, né, da época, foi muito legal. E aí depois esse coraçãozinho ele vai se enraizando, e cada um deles tem um versículo específico e tem um entendimento de como é esse processo. E aqui a gente entende que é devido ao direito legal, todos nós somos vulneráveis a sofrer algumas ações que vão machucar o nosso coração, que vão trazer raízes de feridas no nosso coração, que se a gente não tomar cuidado, ela vai tendo a oportunidade de se endurecer e criar uma casca de pedra completamente. E aqui a gente tem várias fortalezas, rejeição, orgulho, abusos, idolatrias, palavras de condenação, rejeição, culpa e várias outras situações que são feridas que vão sendo geradas no nosso coração desde o ventre. E aqui a terceira imagem com a primeira casquinha saindo, e é onde a gente entende que quando a gente quebra o nosso orgulho e entende que Jesus morreu na cruz não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados daqueles que nos machucaram um dia, a gente permite que ele acesse, tanto que tem uma outra imagem, que aqui até dá para ver, esse coração, ele começa a irrigar o sangue de Cristo no nosso coração. E ele acessa áreas ocultas do nosso coração que só ele e nós sabemos. Onde às vezes alguém vai tocar no assunto, você nem fala porque machuca. Eu chamo isso de pus de amargura. Ou seja, quando você tem uma ferida, que onde ela está latente ainda, se você mexe nela, ela está toda vermelha em volta, tem pus por baixo dela. Quando você arranca essa casquinha, aí quando essa casquinha do orgulho ela cai, você permite que Jesus comece a tratar as feridas do seu coração. Aí quando você começa a falar dessas feridas para ele, quem nos machucou, tal, e é um processo. Aí é tipo assim, eu não vou nem falar muito assim, é como se fosse uma espinha, quando você começa a espremer, começa a sair, a minha esposa chama de veneninho, todo veneninho. Você espreme, ou seja, as casquinhas começam a cair, o sangue de Cristo ele começa a tratar as feridas do nosso coração, para que a gente volte a ter o nosso coração transformado. Então, o Transformando Corações é isso, é ser um canal para poder levar as pessoas nesse entendimento de como são formadas as feridas no nosso coração, são várias, e como a gente pode curá-las através do Senhor. Muito bacana, Dimas. Obrigado. E nós temos acompanhado alguns depoimentos de professores, porque do ano passado para cá tem acontecido muitas dificuldades no sentido de adaptação a essa nova realidade, né? Então, nós
soubemos assim de situações nas quais o professor ele foi humilhado, né? Ele teve as aulas observadas, muitas vezes por pais, direção, coordenação, muitas críticas, né? E essa insegurança que a situação da aula online trouxe, no sentido de são ferramentas que nós não estávamos habituados, né? Nós fizemos pedagogia e de repente tivemos que se tornaram produtores de vídeos e de conteúdo digital. Exatamente. Então foi tudo muito novo, né? E num curto espaço de tempo. E a gente percebe que alguns professores sofreram essas feridas emocionais, né? Com situações até de demissões. E eu queria que você falasse um pouquinho como lidar com isso, né? Digamos, um professor que esteja numa beira de uma depressão, num processo de ansiedade muito grande também, né? O que pode ser feito para baixar essa tensão, né, nos corações, como você estava falando? Quando vocês me convidaram, eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, o que do Senhor eu posso falar para as pessoas? O que de melhor eu posso oferecer é o Senhor, nesse caso. E aí a palavra que me vinha, eu até falei para você, a gente conseguir entender um processo de entrega daquilo que não diz respeito a nós, a gente conseguir entregar, e aquelas pessoas que nos machucaram, que nos feriram, a gente conseguir enxergar essas pessoas e separar aquilo que é dela, aquilo que não vem dela, aquilo que é usado para nos machucar mesmo, porque nós temos um inimigo que sabe onde são as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fracos, e ele sabe, ele vai querer machucar na mesma ferida, e muito provavelmente você vai ouvir a mesma palavra. Até um exemplo que eu estava contando de um senhor aqui que participou de uma ministração. O pai dele, numa determinada época, quando ele era pequeno, falou coisas horríveis para ele porque ele repetiu de ano, pegou ele pelo braço, colocou no canto de uma sala e falou: você não presta, você não vale nada, coisas horríveis. Passou-se um tempo, esse mesmo senhor, hoje de mais de 60 anos, quando ele era pequeno, ainda dentro da escola, infelizmente uma professora foi usada para machucar o coração dessa criança novamente. E falou palavras exatamente iguais. Só que a gente também não sabe o que essa professora ela foi machucada e como ela ficou tão vulnerável a isso também, para poder machucar as outras pessoas. Ou seja, todos nós estamos vulneráveis. Então, o que eu acho? Que a gente tem que conseguir entender como que a gente consegue entregar aquilo que não diz respeito a nós. E quando a gente consegue olhar para o que Jesus fez, que ele deu a vida dele por nós, morreu. Tem um versículo na palavra em Isaías 53 que o profeta Isaías ele conta que aquele que viria, o que ele sofreria, que ele foi subjugado, que ele foi humilhado e que ele sentiu as nossas dores, sentiu toda aquela opressão. Então, quando a gente entende isso e consegue enxergar a obra de Cristo, a gente consegue decidir entregar essas dores na cruz ao Senhor. Falou assim: Senhor, eu decido perdoar aquela pessoa que me machucou, aquele pai que falou que a minha aula era uma porcaria, que não foi boa, que eu não estava sendo profissional. Eu entrego, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, eu perdoo ele, porque o perdão ele não é um sentimento, ele é uma decisão, porque eu sei que Jesus também morreu pela vida daquela pessoa que me machucou. Então eu decido perdoar, então eu decido entregar nas tuas mãos. E aquela pessoa que está angustiada, que ela está ansiosa, mesmo Isaías fala que a mão do Senhor não está encolhida para poder alcançar esta pessoa, e nem o ouvido do Senhor está agravado para poder ouvir. Então as nossas petições, e o Senhor ele não despreza a lágrima de um coração sincero. Então quando nós
o que o Senhor mais quer? Que nós estejamos próximos dele. Então, assim, se eu for te falar um exercício que a gente pode fazer, é esse daqui, quer ver? Ó? Deixa eu só pegar aqui certinho o que é a palavra. Tem um versículo em Filipenses que fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelo seu coração e pela súplica, com ações de graças. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tem um segredo aqui, que Paulo fala, que a resposta está nesse próprio versículo, quando pela oração e súplica com ações de graças, ou seja, a gente orar, suplicar e agradecer ao Senhor. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais a gente vai poder ouvir a voz dele e descansar nele, de que ele é quem cuida de nós, quem guarda de nós, e que em tudo, apesar das dificuldades, as nossas dores, aquilo que a gente passa, tudo no fim tem um propósito. A minha esposa, que costuma falar, ela deve estar vendo, ela fala assim, fazer uma oração de criança. Quando uma criança ela ora, eu já ouvi vários testemunhos, até de situações de cura, assim: papai do céu, cura o joelho do meu vovô. Tipo assim, é uma oração tão simples. Então, a oração, a gente exercitar essa oração de criança com o Senhor, tendo intimidade, porque o Senhor, ele quer nos conhecer, ele sabe as situações que a gente está passando, as vulnerabilidades. Porque por nós mesmos é muito difícil, né, Dima, se a gente não pedir para Jesus essa ajuda para a gente perdoar e para seguir em frente, né? A gente tem mesmo que se apegar com ele e pedir para que ele nos dê força, né? E tem outra questão, né? Você falou da entrega. A partir desse momento da entrega, tem um processo também. Não é simplesmente você, vou perdoar, e amanhã você perdoa. Existe um tempo para que você consiga chegar nesse perdão. Então, acho que é importante as pessoas entenderem também que tem que respeitar esse seu tempo, né? Sim, porque na verdade esse processo, do mesmo modo que o seu coração ele vai endurecendo para cicatrizar uma ferida, ela leva tempo. Depois que nem essa aqui, acho que não dá para ver, que eu tenho um corte que eu fiz no dedo quando eu era criança, eu cortei o dedo e rasguei o dedo. Hoje ele é um queloide, hoje eu boto o dedo, não dói. Eu lembro disso daqui. Por causa da marca, né? Tem a marca. A gente tem feridas no nosso coração que quando a gente decide entregar, fala assim: Senhor, eu entrego a situação daquela pessoa que me machucou. Teve uma vez que eu fui muito profissionalmente, fui humilhado de uma tal maneira que uma pessoa, eu fui receber uma comissão de um trabalho e ela me chamou assim: sobe aqui para você vir receber a sua comissão. Ela pegou o cheque e jogou o cheque lá de cima e o cheque veio caindo assim. Isso é uma falta de respeito tão grande, ou seja, respeitou a minha honra, várias outras coisas. Com certeza. Na hora eu queria subir. Só que depois, quando eu conheci o Senhor, esse foi uma das casquinhas que tinha no meu coração. Eu falei assim: Senhor, eu decido entregar aquele dia que aquela pessoa falou isso de mim, agiu isso comigo, ou que eu fui maltratado, que eu fui machucado. Se você puder, leia depois Isaías 53, que conta o que Jesus ia sofrer. O quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi cuspido, foi rasgado. Então ele sentiu as nossas dores. Ele sabe o que você passou. Ele sabe toda a dor que você está sentindo hoje. Por isso que quando você fala assim, você não perdoa alguém porque você sente que você tem que perdoar. É porque você conhece o que Jesus fez pela sua vida, para curar a tua dor, e pela vida daquela pessoa que te machucou. Porque o Senhor também ama ela e quer alcançar a vida dela. Com certeza. Verdade. Então, a gente tem que decidir perdoar. E quando a gente decide perdoar, só que se você faz isso e se afasta,
não fica próximo do Senhor, as coisas do mundo vão entrar. Vão falar assim, você vai deixar aquela pessoa que falou aquilo para você dar o troco na mesma moeda? Só que assim, existe uma estratégia que Deus nos deu. É você se aproximar de Deus com oração, súplica, ação de graças e louvor e adoração. Adore ao Senhor. Teve uma irmã que veio na nossa igreja, ela cantou uma adoração tão linda, onde falava que a nossa guerra você tem que guerrear na adoração. Seja alegre, seja triste, adore ao Senhor. E a gente tem que se pegar, sabe no quê? Nas promessas que Ele tem para nós. Qual que é a verdade que Deus tem sobre quem você é, sobre a sua identidade, sobre o seu valor? Quem é a Fabiana para Deus? Quem é a Kelly para Deus? Quem é o Dimas para Deus? O Dimas para os outros pode ser um monte de coisas. Só que o Dimas para Deus, nossa, ele foi aquele que no Salmo 139 ele falou assim: eu vi, Kelly, você sendo formada no ventre da sua mãe. Eu vi os teus ossos sendo formados e entritecidos. E vi você numa forma informe. O que é essa forma informe? Imagina o espermatozoide e o óvulo. Tem forma? É líquido. Quando eles se juntam. A minha irmã, ela é biomédica. E ela que faz, que junta os dois. Ela fala assim, existe uma explosão. Nessa hora que o embrião está ali, eu creio que já existe a vida que o Senhor quer. Existe a Kelly, existe a Fabiana, existe o Dimas. Só que ao mesmo tempo que existe uma casquinha que pode ser formada numa pessoa que foi rejeitada, numa relação que não era esperada, que você pode chegar e vai falar assim, você não se cuidou? O que a gente vai fazer com isso que está aí dentro de você? Você estragou minha vida? Estragou o meu futuro? E você sabe que existe uma experiência que eu vi de um cientista chamado Masaru Emoto, que ele faz uma experiência com a água. Não sei se vocês já viram isso. Sim, muito interessante. Muito interessante. E foi daí que Deus me deu esse insight do lance do embrião. Ele pegava um copo de água destilada e colocava sons saindo, jogando nessa água. E falava assim, vou usar termos assim, palavras de bênção. Você é saborosa, você mata minha sede, você é perfumada, você é deliciosa. Elogiando a água. Sim. Os sons. Aí ele pegava uma gotícula daquilo lá, congelava e ele ia no microscópio. Ele via que a formação dos cristais era um mais lindo que o outro. E as águas de regiões puras eram uma mais linda que a outra. Aí ele fez a mesma experiência, pegou a mesma água. Falando palavras. Você é fedida, você não mata a sede de ninguém, você não presta. Aí foi ver, fez o mesmo processo e viu que estava se formando uma água, um cristal mais feio que o outro. Ô Dimas, enquanto a Fá solucionou um probleminha ali, deixa eu te perguntar, no começo da live a gente já falou sobre esse projeto Transformando Corações. Você já mostrou o livro, explicou, mas a gente sabe que você também tem outro projeto que eu já citei, que é o Educando com Princípios, a Turma Sim. do Judá. Então também, se você puder falar pra gente sobre esse projeto para as crianças, né? Sim. Que é voltado pra galerinha dos pequenos. Sim. Então... O Judá é um personagem que nasceu no coração de Deus, onde o objetivo é levar princípios e valores no coração para a formação de um caráter para Jesus. Sabe? Um caráter com princípios e valores. Então o Judá, ele é um personagem vivo que fala com as crianças, olha, chama elas pelo nome, fala com elas. E... Gente, esse projeto é muito legal. Eu tava vendo em casa o canal dele, né, o YouTube, enfim. É muito legal. As histórias que ele conta, o projeto que você fez da caixinha, né, de nossa. Então, esse aqui é o Judá que eu faço os vídeos. Tá. Porém, a gente precisava viabilizar ele. Sim. Esse aqui é muito grande para estar nas escolas, ele é muito pesado. Então você faz para as escolas também. Então, para as escolas, que é o Educando com Princípios. Sim. Que é levar, que esse aqui é o Judá, que é o boneco, que ele é um ursinho de pelúcia, que pode estar tanto nas escolas, e se os pais quiserem comprar para as crianças, Sim. também podem.
onde você tem uma aberturinha aqui, você coloca a a mãozinha, e aqui nas costas você tem uma abertura onde você coloca a caixinha. Essa ideia é muito legal, Diego. Ou seja, a gente tem um aplicativo onde você tem todas as histórias que vão ser já prontas para serem contadas para crianças. Até eu vi um vídeo de uma pro usando ele, ela colocou no colo, ela colocou a caixinha dentro, soltou e só mexia a boquinha. Só tem que mexer. E eu vi as crianças assim, nem piscavam. Eu vou te falar, essa professora, ela treinou, ela sincronizou muito bem a boquinha ali. E é muito legal porque, assim, para as escolas, a ideia é poder... A gente tem várias histórias que são histórias, por exemplo, desse livro são aqui. Fábulas, né? Esse aqui são do livro Princípios em Fábulas, que são das fábulas de Êxopo, onde a gente readaptou as histórias e colocou princípios e valores. Então a ideia é que as crianças possam ter acesso a isso, e a gente tem o kit acho que deve estar bem contigo. Tá aqui o kit. Esse aqui é um kitzinho que vai junto também. Que a criança recebe, né? Que a criança recebe, que cada escola, para suas turmas de 1 e 2 anos, 3, 4, 5 e 6 anos, cada uma tem um kit especial e cada uma tem as suas histórias. E o que vem dentro do kit? Nesse daqui que eu trouxe especificamente, tem um negócio muito legal que eu quero mostrar, que é principalmente essa plaquinha de princípios e valores da turma do Judá. Que fica e já vem com um negocinho para ficar em pé, suporte, né? Legal. Ela recebe o livro. livro para os pais poderem contar a história, um caderno de atividades para fazer na escola com os professores para cada aula. Nossa, tem também, legal. Nesse caso aqui dessa turma, vem um cofrinho onde a gente ensina a importância de ser prudente para guardar nos tempos difíceis e também para poder ofertar na vida das pessoas. E tem mais algumas outras coisas aqui. Tem o quebra-cabeça, cada turma para sua idade. Gente, e também tem a opção da criança levar um fantochezinho do Judá para casa, né? Eu tenho outro que é em feltro, né? Que é menorzinho. Se os pais quiserem também, sim. pode ter acesso, não tem problema. E vem com essa sacochila. Então, é isso. A gente tem... esse é um dos kits que a gente fez. Dimas, eu só vou interromper um pouquinho, que eu estou acompanhando aqui as mensagens. Que legal. E o pessoal está dizendo, foi maravilhoso, as crianças amam. Olha! Um projeto abençoado. Que legal. E eu vou pedir para quem está participando, dar um like pra gente, né? A gente está no Facebook também, no Instagram. Então vocês que estão acompanhando aí, dá um joinha para nós. Viu por que eu quero ajudar também? É muito legal. Bacana. As crianças, você consegue criar um elo no coração das crianças, e é tão impressionante o poder de comunicação, não só que o Judá tem, mas o cuidado que os pais têm que ter com o que a criança assiste na internet. Tanto que o projeto do Judá, a gente tem o WhatsApp da turma do Judá junto com essa ideia, gente, muito legal. Isso eu vi, a gente estava conversando aqui antes. A criança pode entrar em contato com o Judá, com o Leão, e ele me mostrou agora a criança conversando com o Judá, que coisa linda, né? Judá, não sei o que lá, e o Judá responde no WhatsApp pra ele, falando o nome dele. Você imagina? Mas você sabe, tem um quadro lá no YouTube que é o Judá Responde. Então as crianças mandam pergunta pro Judá e o Judá responde pra elas, chamando elas pelo nome. Nossa, é demais, né? Assim, uma que me encantou foi uma menininha que ela falou assim, olha pra você ver algo que é tão íntimo da criança, mas pra você ver o elo de intimidade. Ela pediu pra mãe gravar um vídeo, porque ela queria contar pro Judá que ela já estava conseguindo ir no banheiro sozinha e se limpando sozinha. Que amor. Olha isso. E ela contou, Judá. Já virou íntima do Judá. Mas ela fez uma pergunta, Judá, e quando você precisa ir no banheiro, quem limpa o seu bumbumzinho? Aí o Judá respondeu pra ela, chamando ela pelo nome. Então assim, eu pedi a permissão com alguns pais, assim, vamos fazer um teste para vocês verem como o Judá ele pode influenciar positivamente? Sim. Eu fiz uma brincadeira e eu dei uma voz de comando para elas fazerem uma ação. Olha, vocês vão lá, vão fazer um desenho, vai dar uma bitoca no nariz da mamãe e do papai e vai falar o quanto você ama eles. Eu falo assim, mostra para as crianças, para elas verem sozinha que você não viu, para você ver como ela vai responder. Uhum. Isso mostra o quê? O que as crianças assistem no YouTube e o que alguns youtubers fazem e incentivam elas a fazer, elas vão fazer. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado. Então o nosso papel
é poder levar a turma do Judá para dentro da casa e poder transformar não só a criança, o caráter, não é transformar, é formar um caráter e transformar o coração de toda a família. Nossa, eu achei, desculpa, Fá. E eu achei super prático, né, pra Pro, porque ela coloca já a caixinha, já vai no aplicativo. Pega aqui pra você testar ele. Ele vai me dar, você já sabe como eu vou devolver, né? Já tem noção, né? Ai, gente, é muita fofura, é muito prático. Você já coloca a caixinha, e você sabe que solta meus e vai, filhos, né? eles dormem com o Judá, é abraçado. Então, uma coisa legal, eu criei lá no aplicativo alguns áudios para hora de dormir também. Então, o pai pode botar lá, deixa eu vi duas. Então, esse aqui que você também conta, ele também conta histórias? É o Nino e a Nina. O Nino e a Nina. Os pequeninos do Senhor. Os pequeninos do Senhor. Isso, eles fazem parte da turma. Então, aqui a gente continua recebendo mensagens, que legal, o trabalho do Judá é maravilhoso. E eu estava pensando, né, Dimas, esse trabalho que você está propondo para as crianças, como você disse, é uma formação de um caráter que de repente não vai sofrer tanto das feridas do coração. Exatamente. Né, porque ela já entendeu o papel de Cristo na vida dela. E aí, o que vem pela frente parece que não é tão doloroso, né? Na verdade, elas sabem que Jesus é o melhor amigo delas. E que elas sabem qual que é o papel que ele tem como melhor amigo, como irmão mais velho. E é isso que a gente quer, poder levar essa verdade para eles. E assim, que eu posso te falar, eu tenho testemunho de pais que falam de como dentro de casa foi se transformando. Porque assim, a maneira como as histórias, se você vai lá no YouTube, depois você se inscreve lá no canal, procura a história de Esther, a história de Sansão, a história de Jonas que está lá. A maneira como Judá conta não é bobinha, mas é tão fácil de se entender que os pais, que às vezes não conhecem a história, falam assim, nossa, como é rico o conhecimento e eu estou aprendendo. Então, não é só para criança, né? Não acaba não sendo. Não, imagina a criança poder levar o Judá para casa, né? O fantochinho também, né? É muito legal. Bacana. Sim, Ou o fantochinho. Então, ambos projetos são maravilhosos, né? A gente percebe o amor com que você criou tudo isso, digamos assim, recebendo essa orientação do alto, né? Porque você mesmo disse que foi acordado 3 horas da manhã, né? E da mesma forma que a criança pode entrar em contato com o Judá, o adulto pode entrar em contato com o Dimas, pode. Né? Comigo e com a Vânia, a minha esposa. Isso, porque essas feridas do coração nem sempre a gente consegue também resolver sozinho. Então, conversando com alguém, colocando à mostra, né, essas feridas, pode ser um caminho de cura. E a gente está fazendo uma parceria muito bacana, né? Então, quem quiser entrar em contato com o Dimas, com a Vânia, nós vamos estar passando os canais deles, as mídias, porque nós estamos apaixonadas por esses projetos. Nossa, e eu estava vendo, desculpa te interromper, eu estava vendo os livros que ele escreveu, gente. Tem um livro que é para as mulheres aí que estão gestantes, grávidas. Sim. Gente, que coisa linda, você pode ler cada semana, né, de gestação. São 40 semanas. 40 semanas você tem, para cada semana da sua gestação você tem uma mensagem. Imagina que maravilhoso, né? Pra você gerar seu filho de bênção. Nossa, muito legal. Tem esse aqui também, Vinde a Minhas Crianças, uma versão bíblica de identidade da criança em formação. Uma visão. Enfim. Visão bíblica. Ele tem um monte de livro. Tem bastante coisa. E se as pessoas quiserem, elas podem acessar lá no Transformando Corações, transformandocorações.com.br. Tem todos os livros lá, que elas podem ler em formato digital gratuitamente, estão lá. E alguns já estão em áudio. Tem também lá, tem uma ficha de administração que a gente chama de como está a sua saúde emocional e espiritual. Ela pode fazer para ela conseguir mapear e ver quais são os pontos, tanto de situações que ela vivenciou no passado que geraram traumas, situações atuais, feridas do coração, para ela conseguir enxergar. Só que aí o que ela tem, é o que eu falo, eu faço um convite. Você quer ter o seu coração transformado? Se você quer, tá aqui o convite. Jesus, ele está acessível para você agora. O Senhor, ele está com a mão esticada para te alcançar e para te ouvir. Então,
vem. Ele não vai, como é que fala, meter o pé na porta e te obrigar a entrar. Ele é um gentleman. Ele tá esperando. E é muito gostoso quando a gente vê o processo na tua frente, o Jesus maravilhoso, conselheiro, curando o coração das pessoas na tua vista. Não tem coisa mais linda de você ver aquele peso que Jesus, o Senhor, ele fala na palavra que o fardo dele é leve, não é pesado. E por isso que quando a gente tira aquilo que não é nosso, assim, que eu já ouvi com contato com alguns professores que a gente teve, falaram assim que a gente julgaram eles pelo trabalho deles, né? Ou seja, você não precisa aceitar, você consegue, quando você consegue enxergar a dificuldade que o outro está tendo, você tem que olhar com os olhos de Cristo com misericórdia. Senhor, isso não diz respeito a mim, eu entrego. O Senhor fala na tua palavra o quanto eu sou precioso, que o Senhor tem planos de paz para mim, não planos maus. E eu fico com esta palavra. Então, quando você for ler a Bíblia, traz o versículo em primeira pessoa. Senhor, o Senhor me fala para eu não estar ansioso em nenhum tempo. O Senhor fala. Então, tem muitos versículos que você pode trabalhar e que nem fala assim... O Senhor fala na tua palavra que o Senhor vai me dar um coração, um novo coração, e que vai derramar um espírito novo em cada um de nós. O Senhor vai derramar um espírito novo em mim, Senhor. Eu recebo esta palavra. Ore dessa maneira, em primeira pessoa. Que o Senhor fala que o Senhor vai arrancar de mim todo esse coração de pedra, Senhor. Todas as feridas, os machucados que fizeram em mim, eu quero entregar na tua cruz. Então, traz à minha memória tudo aquilo que está latente, vivo ainda de dor no meu coração. Eu quero entregar ao Senhor, eu quero ser livre, porque o Senhor me chamou para ser livre. Eu sou o teu filho, sua filha. Eu não sou escravo, porque o Senhor, quando eu decidi aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, o Senhor me transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Em nome de Jesus, Senhor. Então, existe esperança para essa dor. Existe esperança para as feridas no nosso coração. Se alguém machucar você, aquilo que foi feito não tem como ser devolvido para você. A tua pureza, o que foi machucado em você. Às vezes, palavras ou o que for. Mas só existe um que pagou o preço por tudo isso. Olha, eu fico arrepiado só de falar. Porque é verdade. Ele levou tudo na cruz. E somente quando a gente decide entregar, que começa-se um processo. E quando você vê Jesus, que é o noivo, recebendo a tua noiva pura, limpa de coração, com o coração limpinho assim, nossa, você vê a beleza que tem isso daí. Então, é isso que eu quero deixar para as pessoas. Existe uma esperança de você ter um coração leve, você ser livre, você não ser subjugado, subjugada por quem você é. Você pode estar num estado emocional, mas isso não diz o que você é. Você foi chamado para dominar sobre todas as coisas. E tome cuidado com uma coisa. Tudo aquilo que é usado para aliviar a tua dor, como válvula de escape, que é bebida, comida, pornografia e outras coisas más, que vem como uma bandeja para você. Então, você pode, se você está nisso também, você discerne essas coisas. Que isso é porque o melhor alívio da tua dor está você não sentir mais essa dor. E você pode não sentir mais. Mas existe uma decisão. Reconhecer que você precisa de ajuda. E o único que pode te ajudar, que é o caminho, a verdade e a vida, e que vai te levar para o Pai, é Jesus. Então, é isso. Bom, gente, deu para perceber o quanto é gostoso conversar com Enquanto eu falo, só eu falei. Meu Deus. Essa é a intenção. Então, meu Deus. É essa a proposta, né? Nós vamos disponibilizar os contatos dele, né? Queremos muito agradecer a tudo que você disse, toda a sua disponibilidade para ajudar, né, o próximo. Tudo isso que você faz, a gente percebe que é com muito amor, né? E nós temos o costume de terminar os nossos encontros com uma mensagem. Você quer passar mais alguma informação, alguma mensagem para quem está nos assistindo?
Eu tinha separado um versículo. Deixa eu ver se eu não me perdi ele. Eu sei que o tempo corre. Deixa eu pegar desses daqui que tá aqui. Eu acho que a gente pode deixar com o versículo de João 14,6. E Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E que a gente se apegue às promessas do Senhor, de que, como fala em Jeremias, Ele tem planos de paz para nós e não planos maus. E que o Senhor, Ele é um Pai que nos ama. E que o Pai que ama, Ele corrige, o Pai que ama, Ele dá conselhos, o Pai que ama sente saudade. Então, que a gente possa buscar estar próximo do Pai, porque é o que Ele mais quer. Ele quer ter intimidade, quer ter relacionamento. Ele não quer que você passe pelas dificuldades, Ele quer que fale assim. Posso só dar um exemplo que eu estava falando antes da gente iniciar? O Senhor, Ele colocou no meu coração um tempinho atrás para estudar sobre o rei Davi, que eu falei. O que a gente que fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E nesses estudos eu falo assim, o que a gente precisa fazer para ter um coração segundo o coração de Deus? Então eu fui começar a estudar o rei Davi. Você vai lá em 1 Samuel, 2 Samuel e começa a ver a história. Então tem uns detalhes, que um deles é o quê? Primeiro, o temor do Senhor. O respeito que ele tem às coisas de Deus. E não só a obediência, mas também ele pergunta as coisas para Deus. O rei Davi teve um determinado momento que ele estava lá, que estavam querendo invadir lá para matar ele, no reino dele, em volta dele, falando de um modo bem simples para as pessoas entenderem. E fala assim, o que eu faço agora? Senhor, eu vou atacar? Ele pergunta para Deus, e a palavra nos mostra, fala assim, Deus fala para ele, não vai pela frente, vai por trás, porque quando você ouvir os passos, você vai saber que eu estou indo na frente atacar eles, para guardar a tua vida. E aí ele iria por trás. Ou seja, quando você está com o Senhor e Deus está falando com você, e você está perguntando as coisas para Ele, Ele vai te dar a direção, vai te dar a estratégia, vai te dar o escape. E vai falar assim, ó, entra nessa situação. Tem situações que não é para você entrar. Tem situações que você não pode pôr a mão, porque é um processo que a outra pessoa precisa passar, porque ela precisa passar por esse processo para ela também poder aprender e crescer. Então, que a gente saiba que nem todos os caminhos levam a Deus. Existe um único caminho, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que foi Ele que morreu por nós. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. E é isso que eu quero deixar para as pessoas. E eu agradeço imensamente a oportunidade. O Judá também pode falar um tchauzinho daqui a pouco. Pode sim. Então, nós agradecemos, né, vocês que nos acompanharam nessa noite. Agradecemos o Dimas, a Tribo Agência, que tem todo um pessoal aqui nos amparando, né, com essa gravação. E fica aí essa mensagem linda dessa busca de encontrar a paz, o equilíbrio e a conexão com Deus. Já posso falar? Pode ajudar. Turma, obrigado, viu? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, você da outra vez, chega mais cedo, hein? Pessoal, obrigado mesmo. Olha, quando vocês puderem, acessa lá, Turma do Judá. E se quiser, pode me mandar mensagem, viu? Eu adoro contar história para os meus amigos. Um grande beijo. Tchau, pessoal. Obrigada, Dimas. Obrigado.